Bom dia, cumprimento todos com a paz do Senhor e vou contar um pouco do meu testemunho, né? Que envolve muitas coisas, por exemplo, envolve um trabalho grande do pastor Alex. Eu vou contar a metade do testemunho, que é muito grande, não dá para contar tudo de uma vez assim, só se for uma live. É o pastor, né? Envolve minha família, envolve meu amigo Mário também, meus irmãos, minha família, envolve o hospital, envolve o CAPS, tem muita coisa, entendeu? Envolve ataque espiritual, jejum e se voltar para Deus. Então assim, é muita coisa para contar de uma vez só, leva um tempo. Então, mas eu vou contar uma parte e depois eu vou contar no restante. Deus, para que vocês venham conhecer, né? Quando você se volta para Deus, como que as coisas funcionam, né? Se volta para Deus é assim, entregar a sua vida para Deus. Falar assim, Senhor, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor e agradar ao Senhor. E o inimigo se revolta com tudo isso, né? Porque ele acaba de perder o que ele achou que tinha ganhado, que nunca ganhou, na verdade, né? E Deus é poderoso sobre tudo e todos. Bom, assim, no meu testemunho eu me senti, por exemplo, assim, ó, Nabucodonosor, Gadareno e o Filho de Deus. Por quê? Vou explicar. O Filho de Deus porque começou assim. Aqui em casa, minha esposa sabe, né? Eu contei, a maioria dos meus amigos já sabe também como aconteceu. Eu fiquei aqui na pia do banheiro, devido aos ataques, muitas coisas. Você volta para Deus, quando você se volta para Deus, na pia escondido, vamos dizer assim, começando a pingar sangue. Eu fiquei mais de hora assim, escondido, né? Cada um vai saber depois. E pingando sangue, como o Filho de Deus na cruz. E a outra parte, como Gadareno. Por quê? Porque Gadareno, por exemplo, assim, ele tinha uma legião. Quem conhece a Bíblia sabe bem, né? Eu estou conhecendo agora, eu tenho 41 anos, né? Tem uns 4 meses que eu tenho ido para a igreja mesmo, servindo a Deus de verdade. Eu sempre fui uma pessoa boa, mas isso não quer dizer que você, por exemplo, está pronto para ir para o céu diretamente, né? Você pode ir para o céu, mas não é por causa que você é uma pessoa boa, né? Mas vai ser tudo uma análise. E, na verdade, Gadareno, porque ele tinha uma legião de espíritos ruins, vamos dizer assim, né? O que aconteceu? Nessa parte eu fui para o hospital. E chegando lá, devido que eles ficaram com medo de mim, eles não sabiam o que estava acontecendo. Por isso que é importante você saber o que é ataque espiritual, o que é loucura, né? E o que é, por exemplo, jejum e baixa glicose. É importante para vocês não confundirem. Você vê a pessoa, tá com um espírito ruim. Não sabe, e assim, e pode acabar matando as pessoas. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tô aqui porque é um milagre de Deus. Isso é a verdade. O pastor Alex, ele sabe disso, ele falou assim, você tá vivo pelo milagre de Deus, né? Então assim, eu chegando lá no hospital, meu amigo sabe, tem o Mário também, tem a Cleia que foi comigo, tem o irmão Dinho. Todas as pessoas que participaram, isso aqui mesmo é muito grande para contar de uma vez só. Então, chegando lá, eles me aplicaram acho que umas 3 injeções em cada perna, calmante, sei lá o que aplicar em mim. Eu até falei assim, assim, como que vocês estão aplicando uma injeção em mim sem saber o que eu tenho? Eles poderiam ter me matado ali, e aí? Fala, não, ele morreu. Então assim, é muito perigoso vocês aí aplicando e a família também deixar. Isso não era para deixar, vamos dizer assim. As pessoas que estão com você falam assim, como que vai aplicando remédio numa pessoa sem saber e se matar? Como que vão responder? Né? Porque assim eles não sabiam o que eu tinha. Então assim, o pastor Alex sabe muito bem. Que assim, um pastor, ele tem que entender de ataque espiritual, ele tem que saber entender de glicose, ele tem que entender de muitas coisas. Então ele é um pastor, não é à toa não. Não é à toa não que se torna pastor. Ele tem muita sabedoria dada por Deus. O homem pensa que não, é pastor,
é um homem que é de Deus, entendeu? Então, na realidade, eles me amarraram na cama, por isso que eu tô falando gadareno, né? Pra chegar na história, pra vocês entenderem um pouco. Por que gadareno? Porque assim, gadareno ele foi amarrado numa ilha, né? Debaixo de umas montanhas, na pedra e tudo, por causa que o pessoal tinha muito medo dele. E foi isso que aconteceu. As enfermeiras, quem tava lá, o meu amigo Mário viu, a Cléia também, meu irmão, o Dindo, meu irmão, e na realidade, que as enfermeiras, todo mundo ficaram com medo de mim, como se eu fosse um monstro, né? E me amarraram de um jeito que eu não conseguia nem me movimentar. Eu ficava assim deitado e minha irmã aqui e foi me dando um pingo de água na minha boca, por isso que eu falei o Filho de Deus também. Molhando meus lábios, eu não conseguia nem me levantar, eu ficava praticamente, olha, algemado ali de um jeito que eu não me movimentava nem para um lado nem para outro assim. E foi triste. Ali eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Quando alguém falar o Vale da Sombra da Morte, é isso aí. Só quem passou sabe, quem não passou não vai saber o que é o Vale da Sombra da Morte. Amarraram meus pés, esticaram meus braços, ficaram assim, como Jesus na cruz. Passaram fita no meu peito, tudo. Eu não conseguia nem me erguer nada, quase nada. Como eu ciclismo, praticava para competição e agora eu não parei de pedalar, mas eu vou continuar andando, mas não para competir, que é outro patamar. Então assim, andar é uma coisa, para participar de competição é outra coisa que o atleta se prepara. É muito doloroso também, não é para qualquer um não. Então, quando ali eu me dá um pouco de água, eu sempre ergui um pouco assim, que levava das subidas que a gente tinha no máximo, todo ciclista sabe. A gente vai no máximo na subida, por quê? Que é para dar o melhor mesmo, que é ali onde você vai definir, vamos dizer assim. Vai separar os homens dos meninos na questão do ciclismo. E tá tudo ligado na minha vida, né? E por isso que eu me senti um gadareno. Eles me amarraram de um jeito, quando o cara chegou, acho que foi de madrugada isso aí, lá por umas 9, 10 horas, mas eu nem lembro muito bem. Eu dei graças a Deus por ele ter enviado um anjo para me soltar. Me amarraram de um jeito que o cara falou assim, nossa, mas como que amarraram um cara desse jeito? Ele não estava conseguindo nem desatar mais os nomes, é importante. Eu não conseguia nem me movimentar. E o cara queria que eu fizesse, chegar a fazer minha necessidade, fazer xixi, vamos dizer assim, né? Eu não conseguia nem me virar. E o cara queria que eu fizesse, e não queria me soltar. E olha, mas é pela misericórdia de Deus, foi forte. Só quem passou sabe. Ali eu, por exemplo, assim, falei assim, Senhor, se eu morrer agora, mas tudo bem, se eu estiver com o Senhor, pra mim tá bom. Mas eu não imaginava tudo isso, né? Tudo isso de uma vez só. Esse foi o gadareno, vamos dizer assim, né? Junto com o Filho de Deus, porque assim, minha irmã Cléia que começou, ela colocou um pouco, e colocando uma unha nos meus lábios, ela sabe disso, né? Ela sabe disso, porque foi ela. Aí depois me dava um pouquinho de água, eu descia. Não conseguia beber água normal, porque eles me amarraram de um jeito que eu não conseguia nem, olha, nem respirar quase direito, vamos dizer assim. E na verdade, aí fui colocando, aí depois que virou uma sopa, né? Depois, mais tarde, virou uma sopa. Isso aí já foi durante o dia, molhar os meus lábios. Olha, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Quando alguém falar, eu sei o que é. Só quem passou sabe. Eu imaginava estar aqui, não imaginava nada. Eu falei assim, eu tô com você, eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo. Mas aconteceu comigo, nossa, por que aconteceu tudo isso comigo? Porque na verdade o inimigo se revolta quando você vai, ele vê que Deus tem uma obra na vida da gente, né? Então assim, é forte, é muito forte e igual o pastor Alex falou assim, ó, teve muitos amigos nossos que foram e até agora não voltaram não. Por quê? Porque a glicose e junto com o ataque espiritual, que só quem tá na igreja sabe, quem não tá não vai saber. Ele não sabe, fala que o outro tá louco. É muito forte, muito forte. Então assim, são muitos ataques de uma vez só. Feitiçaria, de muitas coisas. Então assim, mas com fé em Deus eu consegui passar junto com todo mundo.
E todo mundo faz parte dessa história. Não foi fácil, não. Eu tô contando agora, mas é um milagre de Deus. Não é para qualquer um mesmo, não. Ele tem uma missão, mas ele fala assim, ele não fala, vamos dizer, a missão, o trajeto, né? O que você vai passar nesse trajeto, vamos dizer assim, né? Assim, você vai ser pastor, você vai ser missionário, você vai ser presbítero ou presidente de uma empresa, mas assim, e o processo? Deus não fala o processo. A verdade é essa, o processo Deus não fala, mas assim, é para a honra e glória do Senhor, né? A gente só é um instrumento na mão de Deus e o que Deus falar e a gente vai obedecer e vai fazer. Isso aí não tem dúvida, né? É com muita honra e glória para o nome do Senhor. Jesus, né? Filho de Deus. Então, essa é a questão do Gadareno. Agora, e a questão de Nabucodonosor. Por que esses três, né? Eu me senti, vamos dizer assim, o Filho de Deus, Jesus, por causa da cruz, e pingando água na boca dele, igual aconteceu. Eu me senti o Gadareno por quê? Porque me acorrentaram de um jeito ali, me amarraram, né? De um jeito que eu não conseguia nem movimentar. Mas aí um Filho de Deus, ele me libertou, né? É igual o Filho de Deus libertou o Gadareno mesmo. E Nabucodonosor por quê? Vai entender. Porque eu fui arrancado de casa. Como assim tinha sido arrancado de casa? Porque o pessoal ficou com medo de mim, porque eles também não sabiam o que é ataque espiritual. E quem que veio me socorrer? Vamos dizer assim, Deus, né? E Deus foi quem arrancou Nabucodonosor de casa. Foi arrancado, não foi tirado. Arrancado é totalmente diferente, mas assim. Mas Deus enviou. Quem veio, vamos dizer, tirar? O pastor Alex. Eu agradeço muito a Deus. Porque, primeiramente a Deus e a ele que Deus enviou esse homem. Foi ele esqueci o nome do rapaz, mas eles os dois anjos que eu tive um sonho de revelação disso aí. Eu sei que um trator me atropelando, mas ele não conseguia me pegar, mas ele vinha perto e o trator era inimigo. Só que eu conseguia escapar, vamos dizer assim, chegar lá em cima no topo, mas era difícil. Até no sonho é difícil, falei, mas Senhor, o que é isso, né? E essas duas pessoas, Deus me revelou depois que foi o pastor Alex e não sei o nome dele também, certo? Mas ele me perdoa, mas ele sabe o que é. Na verdade, aí o pastor tinha que dormir, por exemplo, na igreja junto com o pastor. Ele sabia o que estava acontecendo, não teve medo de mim, porque é um homem de Deus, ele sabe o que está acontecendo. Então assim, se você tiver algum problema, alguma coisa da sua vida assim na igreja, conta pro pastor ou pra pastora. Pastor de Deus mesmo, né? Tem que ver a unção da pessoa também, porque tem pessoas que aí vão vir falso profeta, e vai aparecer daqui pra frente, vai aparecer, porque a gente tá vivendo um apocalipse já, entendeu? Então você tem que contar para essas pessoas que você está passando, seja familiar ou na vida financeira, qualquer coisa, conversa com o pastor, conversa com a pastora, que essas pessoas são de Deus e elas vão te orientar como tem que ser. Tá bom? Então essa aí, por isso que Nabucodonosor, então eu tive que dormir lá na igreja do pastor e depois que eu vim para casa. Mas olha, foi um trabalho, só quem passou pelo processo sabe, todas essas pessoas faz parte do processo, assim, e a história continua, é longa assim, contar todas, mas assim, esse é um pouco do meu testemunho, que normalmente está dando aqui uns 14 minutos, mas vai mais tempo, assim, para entrar em detalhe, é muito importante entrar em detalhe, porque assim, muitas pessoas não sabem o que é ataque espiritual, e aí às vezes acaba matando a pessoa, ou mesmo condenando, falando que é frescura, falando que é isso, que é loucura, mas por não conhecer. É igual eu entrar no meio jurídico, sem ter conhecimento jurídico, a pessoa não vai saber, por exemplo, assim, o cara está falando na parte jurídica, eu não vou entender, porque eu não estudei essa parte. Então, assim, quem não entendeu a Bíblia, não estuda, não vai saber o que é ataque espiritual. Tá bom, irmão? Então esse é um pouco do meu testemunho e depois eu continuo falando mais, que é para honra e glória do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que tenham um bom dia abençoado.